Sendo sincero com vocês, as partes mais legais desse episódio pra mim foram as partes que não tiveram nada a ver com a batalha. O discurso de Durin, a decepção de Elrond, o episódio sugerindo que Adar será traído, assim como ele traiu Sauron anos atrás, a interação entre Celebrimbor e Anatar, tudo isso foi muito legal, porque a batalha em si, pra mim, foi insuficiente. Personagens tomando decisões estúpidas quando eles já deveriam ter experiência me incomodou bastante, e aqui nesse vídeo nós falaremos sobre isso. Fala galera, como é Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo pra gente falar de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Eu quero começar esse vídeo me desculpando com vocês, porque eu não postei vídeo analisando o episódio passado, mas é porque na semana passada eu fui 2 dias no Rock in Rio e acabou que foi muita correria o final de semana passada, e eu não consegui assistir o episódio a tempo, só fui assistir o episódio na segunda-feira, e aí já tinha que postar vídeo de From também, ou seja, perdi um timing e resolvi postar só vídeo comentando o episódio 7 mesmo. Mas na próxima semana sai o último episódio da temporada de Anéis do Poder e eu pretendo postar pra vocês aqui o quanto antes. Mas eu tô de mudança, então não sei direito, né, como que vai ser isso aí. Inclusive, eu peço pra você me seguir no Instagram pra você acompanhar o conteúdo que eu levo pra lá e você acompanhar essa minha saga de mudança também, porque finalmente Matheus está saindo de São Gonçalo. E claro, se você gosta da minha cobertura de séries e filmes, eu peço pra você se inscrever no canal se não tá inscrito e ativar o sino de notificação também. Celebrimbor começou a desconfiar de que tinha alguma coisa estranha acontecendo quando ele viu faltando uma pedra no martelo de Fëanor. Fëanor é um elfo lendário, o rei supremo dos Noldor, que era um clã de elfos na primeira era da Terra-média, e inclusive tem uma estátua de Fëanor ali em Eregion. Foi inclusive aos pés dessa estátua que Anatar presenteou Celebrimbor com o seu martelo. E essa cena é muito significativa porque os feitos de Fëanor se tornaram maiores do que o elfo, e foram os feitos de Fëanor que conduziram toda a história trágica da primeira era da Terra-média. Fëanor construiu as Palantiri, que são aquelas esferas, né, que estão altamente presentes no plot de Númenor, mas a construção mais importante de Fëanor foram as 3 Silmarils, as esferas que continham a luz das árvores de Valinor. Muitas guerras aconteceram por conta dessas Silmarils, e essas Silmarils entraram para a história, assim como o seu criador, o Fëanor. Celebrimbor tinha a ambição de ser um artesão melhor do que Fëanor já foi. Celebrimbor tinha a ambição de construir algo tão maravilhoso quanto as 3 Silmarils, e de certa forma ele concluiu seu objetivo, né? Porque os Anéis de Poder são a força motriz de toda a história da segunda e da terceira era da Terra-média. Na primeira era, Morgoth conseguiu colocar uma sombra no coração de Fëanor e de certa forma começou a manipulá-lo a partir disso. Na segunda era, agora aqui na série, a gente está vendo isso se repetir também, mas com Sauron e com Celebrimbor. E ao atirar o martelo de Fëanor na janela, o Celebrimbor quebrou a ilusão que Anatar colocou ao redor dele. E essa cena pra mim foi muito boa, tá? Essa cena pra mim foi muito sensacional. O Celebrimbor andando ali até a varanda, vendo o colapso de Eregion, e quando ele se volta pra sua forja, ele vê como ela realmente está, completamente destruída. Essa cena foi muito impactante, e eu achei que a atuação desses dois atores aqui nessa cena estava no ponto. Atuação assim, de parabéns, nada a reclamar daqui. E vimos nessa cena também que o Mithril, que o Celebrimbor estava utilizando para construir os 9 Anéis dos Homens, na verdade era o sangue de Sauron. E a gente viu lá no filme do Senhor dos Anéis, né, o que os 9 homens que serão presenteados com esses anéis se tornarão espectros, escravos da vontade de Sauron. Até a cena do Celebrimbor indo correndo pedir ajuda para Myrdannia eu gostei, porque foi uma cena que fez sentido com o personagem, fez sentido com o momento em que o personagem estava passando. De fato, naquela cena, o Celebrimbor não parecia estar muito lúcido, ele não parecia estar falando coisa com coisa, e então fez sentido os elfos ficarem ali meio desconfiando dele. E gostei também da cena da morte da Myrdannia. Todo mundo viu o Celebrimbor totalmente fora de si e matando a moça. A gente sabe que não foi o Celebrimbor que matou a moça, né? Foi o Sauron que mexeu ali os pauzinhos dele, mas os elfos viram o Celebrimbor fora de si matar a Myrdannia, por acidente sim, mas ainda assim matando ela. Nesse momento, os elfos de Eregion se voltaram contra Celebrimbor e tudo estava fazendo sentido. Até aqui eu estava gostando de tudo do episódio, mas o problema é o que veio depois. Vamos falar da batalha. Eregion tem muros circulando a cidade e tem um rio a protegendo também. É uma cidade praticamente impenetrável, mas eu esperava ver um exército maior
do que o exército que a série mostrou que Eregion tinha. Até Rohan, aquela cidadezinha que a gente viu sendo atacada no filme O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, tinha um exército muito maior do que o exército de Eregion, né? Um exército de respeito de verdade. Parecia que Eregion estava em falta de elfos. A gente olhava pra dentro de Eregion, um monte de elfo correndo pra lá e pra cá, e meia dúzia de elfos apenas em cima ali dos muros, atirando flechas nos orcs. Eu achei muito pouco. Eu esperava ver uma batalha muito mais grandiosa, e não tem nem como não comparar com os filmes. Os filmes de Senhor dos Anéis, eles sabiam fazer batalhas épicas. E aí você fala, Matheus, você não pode comparar uma série com um filme, mas, cara, nesse caso a gente pode comparar sim. O orçamento de Anéis do Poder chega a quase $1 bilhão. E só pra vocês terem ideia, os 3 filmes de Senhor dos Anéis somados não chegam a $300 milhões em orçamento. Então, assim, falta de dinheiro não é. Faltou foi boa vontade, faltou técnica, faltou tudo, né? Pra eles fazerem uma batalha épica na série também. Não foi falta de dinheiro, então pra mim essa batalha deixou a desejar. Sem falar que, beleza, os orcs conseguiram prender ali o rio, o chão, né? Por onde a água do rio passava virou lama, e eles conseguiram atravessar o rio para chegar até Eregion, mas ainda assim eu esperava um declive. Tipo, se tinha um rio correndo aqui e a água parou de correr, deveria haver um declive, né? Uma espécie de vala por onde a água do rio passava antes. Mas não, os orcs andaram em linha reta até os muros de Eregion. Então, cadê o declive? Cadê o espaço ali por onde a água do rio estava passando antes? Aquela cena, né, dos orcs andando com a catapulta até os muros de Eregion, eu esperava ver dificuldade para levar essa catapulta. Eu esperava ver essa catapulta descendo o declive, atravessando o rio e depois eles tentando subir com essa catapulta através do próximo declive para chegar assim aos muros de Eregion, mas não foi o que aconteceu. Eles andaram em linha reta. Até aquele monstro enorme que saiu lá da floresta, ele veio correndo em linha reta até os muros de Eregion. De novo, cadê o declive do rio? Contudo, nem tudo são pedras também aqui nessa parte da batalha, porque as cenas de batalha que eu mais gostei nesse episódio foram as cenas envolvendo o Arondir. Eu acho muito legal ver o Arondir lutando em cena. O estilo de luta dele é muito legal, né? Muito acrobático, então assim, é bonito de ver. A coreografia de batalha quando o Arondir está em combate corpo a corpo é muito boa. Gostei de ver ele salvando a Galadriel e gostei de ver ele enfrentando vários orcs, mas infelizmente ali no final ele perdeu pro Adar, né? A gente viu ele sendo alvejado, a gente viu ele sendo esfaqueado pelo Adar, mas eu não acredito que o Arondir tenha morrido não, tá? Na última cena que nós vimos aqui nesse episódio, ele tava caindo no chão, mas se fosse pra ele ter morrido, eu acho que eles fariam, né, uma cena muito mais emocionante para falar da morte de um dos personagens principais. Então o Arondir está caído, mas ele está sim vivo. E uma outra cena legal aqui nessa sequência de batalha de Eregion foi a cena envolvendo a elfa Rian, porque mesmo após ela ter sido alvejada diversas vezes, ela ainda assim conseguiu mirar a flecha e atirar a flecha no ponto exato que ela precisava para causar toda aquela explosão, matar diversos orcs e assim atrasar a entrada dos orcs para dentro dos muros de Eregion. E aliás, falando dos orcs, por que os orcs não levaram escadas para entrar em Eregion? Sabe, lá nos filmes de Senhor dos Anéis, quando os orcs chegavam para atacar uma cidade que eles estavam sitiando, eles iam com escadas, e funcionava. Era uma estratégia extremamente inteligente, enquanto os orcs aqui da série são orcs burros. Tentar derrubar o muro como a primeira alternativa de invasão foi uma estratégia muito burra, porque mesmo que se o exército de Lindon não tivesse chegado, eles ficariam ali, né, nos muros de Eregion, morrendo aos montes, tentando, horas até eles conseguirem derrubar o muro, enquanto os elfos de Eregion estariam apenas ali de cima da muralha, matando todo mundo que chegasse perto. E eu também achei bem esquisito os elfos que capturaram o Celebrimbor logo após a cena dele cortar o dedo, rapidamente mudar de lado quando eles viram a Galadriel. Tipo, esses elfos viram que o Celebrimbor estava fora de controle. Esses elfos viram o Celebrimbor matando a Myrddania. Eles viram quando Anatar prendeu o Celebrimbor e eles escolheram Anatar como o senhor de Eregion. Aí é só a Galadriel chegar e falar, soltem ele, que eles mudam de lado? Passando para defender Celebrimbor e tentando atacar Anatar. Eu achei esquisito essa parte. Mas eu gostei da cena do Celebrimbor cortando o próprio dedo para escapar da prisão. Eu lembrei de Maedhros com essa cena. Maedhros é um personagem, né, da mitologia aí que Tolkien criou, e ele era o Senhor Supremo dos Noldor depois que o pai dele, o Fëanor, morreu. O Maedhros, ele era o filho mais velho de Fëanor. E o Maedhros, ele foi capturado pelos orcs de Morgoth e ele foi preso, né, numa rocha com a sua mão. E quando o primo de Maedhros, o Fingon, veio salvá-lo, Fingon cortou a mão do primo para tirá-lo da prisão. Então essa cena do Celebrimbor me fez lembrar dessa história do elfo Maedhros. E tem um paralelo interessante aqui do Celebrimbor cortando o seu próprio dedo, porque no futuro nós sabemos que Isildur também vai arrancar um dedo de Sauron. Adar seguiu seus planos e no final ele conseguiu com sucesso
pegar Nenya, o anel de poder da água de Galadriel que estava sob a posse de Elrond. Entretanto, os atos que ele cometeu para chegar onde chegou também será o que causará a sua ruína. Nós vimos aqui nesse episódio os filhos de Adar, os orcs, começando a discordar das ações do seu pai. Adar diz que está fazendo tudo isso porque o maior inimigo deles é Sauron. E Sauron quer usar os orcs apenas como força na sua guerra contra os elfos, mas Sauron não liga em quantas vidas orcs serão perdidas durante essa sua guerra. E isso sim é verdade, mas na guerra de Adar contra Sauron, Adar também está perdendo milhares de orcs e mesmo com essas baixas ele continua avançando contra o seu inimigo que está lá na frente. Vimos um flashback no começo do primeiro episódio do momento em que Adar mata Sauron, Ele inicialmente diz aceitar Sauron como seu senhor e quando ele vai coroar o Sauron ele vai lá e o mata. E eu acredito que a morte de Adar vai ser mais ou menos dessa mesma forma. Eu acho que vai chegar um momento no próximo episódio que Adar e Sauron ficarão frente a frente e aí um orc vai se aproximar de Adar, reforçando o seu apoio a ele apenas para matá-lo e passar para o lado do Sauron no final. E isso deve acontecer no último episódio dessa temporada, ali quando a gente for ver a conclusão dessa batalha de Eregion. Falando dos anãos, Moria está em crise e Durin IV, o príncipe, ele precisa decidir entre salvar o seu reino e salvar o seu amigo. Eu comentei nas minhas análises lá da primeira temporada de Senhor dos Anéis e os Anéis de Poder que eu estava gostando muito de ver a interação entre Elrond e Durin, eu estava gostando dessa amizade deles, mas que essa amizade não iria durar muito tempo, porque a gente sabe que lá nos filmes de Senhor dos Anéis, essa relação entre elfos e anãos é inexistente, Eles não gostam um do outro, então precisa haver uma cisão entre essas duas raças e eu acredito que esse pode ser esse momento. Elrond pediu a ajuda do Durin para repelir as forças de Mordor. E Khazad-dûm, Moria, fica ali bem pertinho de Eregion. Então, para o Durin chegar no local da batalha, é muito rápido para ele. Entretanto, o pai de Durin IV, o rei Durin III, seduzido pelo poder do anel, ele se tornou extremamente ambicioso e tá dando dor de cabeça para todo mundo. Só que, teoricamente, no lore desse universo, quem envia ajuda para Eregion é o rei Durin III. Então, o que eu acho que pode acontecer no próximo episódio é o Durin IV conseguir com sucesso convencer o seu pai, conseguir trazer o seu pai de volta para a realidade, conseguir convencer o pai a remover o anel, ou ele remove o anel do pai dele à força, e aí sim, não mais seduzido pelo poder do anel, o rei Durin III, ele cai em si e envia a ajuda para Eregion. Mas eu acho que esse momento pode sim ser um baque entre a amizade de Elrond com Durin, porque o Elrond estava lá perdendo as esperanças, repetindo que Durin ia aparecer e olhando para o horizonte e não vendo o seu amigo. Mas é isso, o que você achou desse penúltimo episódio da temporada de Anéis do Poder? Coloca aqui nos comentários que eu sempre fico de olho no comentário de vocês. Deixa o like, porque o like me ajuda pra caramba, se inscreve no canal se não está inscrito, clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores, compartilhe o vídeo com seus amigos que estão assistindo Anéis do Poder. É isso, tchau e até o próximo vídeo.